Meu marido anunciou de repente. De agora em diante, vamos dividir tudo 50 e 50. Eu só sou responsável por mim mesmo. Eu não chorei. Não gritei. Apenas olhei para ele com calma e disse: Está bem. Na manhã seguinte, ele se vestiu com seu terno sob medida e franziu a testa. Onde está o café da manhã? Um sorriso frio tocou meus lábios. Estamos em 50 e 50, lembra? Você está por conta própria. Ele congelou. Eu sorri. Isso era apenas o começo. A luz de velas do nosso jantar de terceiro aniversário lançou um brilho gélido sobre a tela do notebook que Matt empurrou na minha direção. Ele havia elaborado meticulosamente uma planilha no Excel. O título, em uma fonte fria sem serifa, dizia: Proposta para a otimização das finanças maritais. Otimização. Que insulto. Sophie. Sua voz não tinha calor, como se estivesse conduzindo uma reunião semanal trivial com o departamento. Explicou que, com seu salário de 7 dígitos e minha condição de dona de casa em tempo integral, nosso modelo financeiro era insustentável para a estabilidade de longo prazo do lar. Propôs que, a partir de amanhã, todas as despesas fossem divididas 50 e 50. Ele não mencionou nossos 7 anos juntos, nem os 3 anos de casamento. Não mencionou como eu havia abandonado uma carreira promissora como contadora para me tornar a esposa improdutiva que agora ele desprezava. Toda a conversa girava em torno de dinheiro, eficiência, retorno sobre investimento, desdém. Suas palavras espetavam minha pele como 1000 agulhas invisíveis. Olhei para ele, o homem que eu amei por 7 anos, o homem com quem me casei, e vi um estranho. Um punho se fechou ao redor do meu coração com tanta força que mal consegui respirar. Mas não chorei nem o questionei. Apenas assenti levemente. Está bem. Assim, ele havia transformado nosso casamento em um relatório financeiro frio e estéril. Tudo bem. Não deveria se surpreender quando eu decidisse acertar as contas usando os métodos que ele tanto admirava. Ele pareceu surpreso com minha aceitação calma, mas logo o alívio tomou conta. Fechou o notebook. Descanse um pouco, disse, com palavras tão robóticas quanto uma resposta programada. Deitamos na cama de costas um para o outro, com um abismo mais largo que o Grand Canyon entre nós. Na manhã seguinte, meu relógio biológico me acordou no horário de sempre. Mas, em vez de ir para a cozinha preparar seus ovos cozidos de 3 minutos e seu café coado, sentei-me à penteadeira, aplicando meticulosamente os cremes de pele e a maquiagem. Matt saiu do closet, lutando com a gravata, a testa franzida de irritação. Onde está minha camisa azul listrada? Por que não foi passada? Encontrei seu olhar no espelho. Está no closet. Você pode encontrar sozinho, disse com leveza. O ferro está no depósito. Você também pode pegar sozinho. Ele congelou, as mãos pairando sobre a gravata. O que isso significa? Virei-me no banco para encará-lo, um leve sorriso nos lábios. Significa exatamente o que você está pensando. 50 e 50. Ele ainda não parecia entender. Caminhou até a sala de jantar, a irritação transbordando ao encarar a mesa vazia. O café da manhã, Sophie. Lembra, senhora diretora? Levantei-me e caminhei até ele, pronunciando cada palavra com clareza gelada. A partir do momento em que você fez seu pequeno anúncio ontem à noite, eu passei a ser responsável apenas pelo meu café da manhã. Quanto ao seu, você está por conta própria. Ele ficou imóvel, o rosto tomado pela incredulidade. Sophie, você está falando sério? Vai agir assim por uma coisinha dessas? Isso não é uma coisinha, Matt. São as novas regras do nosso casamento. Você as criou. Peguei minha bolsa, e o som dos meus saltos ecoou com firmeza pelo chão de madeira enquanto passava por ele. A porta da frente se fechou atrás de mim com um estrondo, o som de seu orgulho ferido. Sozinha na ampla sala de estar, ouvi o eco, e o sorriso em meu rosto ficou ainda mais frio. Entrei no escritório e abri o notebook que não tocava havia anos. O sistema operacional familiar piscou na tela. Meus dedos correram pelo teclado enquanto eu criava uma nova planilha no Excel. Dei o nome, liquidação do casamento. Listei nosso apartamento, comprado depois do casamento, e calculei seu aluguel de mercado atual, $6.000 por mês. Minha metade, 3.000 contas de luz, gás, internet, taxa de condomínio, tudo dividido ao meio. Naquela noite, Matt voltou para casa exalando o cheiro de uísque. Acionou várias vezes o interruptor da luz do escritório, mas o cômodo permaneceu escuro. O que diabos há de errado com a luz do escritório? Resmungou, tropeçando até a sala. Eu estava sentada no sofá, iluminada apenas pela luz de um abajur. O contraste entre claro e escuro desenhava uma linha dura entre nós. Não há nada de errado, respondi. Eu apenas desrosqueei a lâmpada. Você enlouqueceu, Sophie. De forma alguma. Segundo nosso registro de chamadas, você me contatou 2 vezes hoje, por um total de 1 minuto e 30 segundos. Você nunca expressou uma necessidade compartilhada pelo circuito elétrico do escritório. Portanto,
Presumi que tivesse renunciado ao seu direito de usá-lo. Ele atravessou a sala furioso, tentando o interruptor do lustre. Nada. O que diabos você está tentando fazer? Rugiu, apontando um dedo acusador para mim. Peguei uma folha A4 recém-impressa da mesa de centro e a coloquei diante dele. Em letras pretas e fortes estava escrito o título: Acordo de Uso de Recursos Domésticos. Este é um quadro de execução baseado no princípio do 50-50 que você propôs. Ele delimita claramente as zonas compartilhadas e privadas da casa. O sofá é metade seu, metade meu. Entretanto, a conta de luz das lâmpadas principais está em meu nome, assim como a internet. Para o escritório e suas áreas designadas, abra suas próprias contas. Suas mãos tremiam de raiva enquanto ele agarrava o papel. Pela primeira vez, ele enxergou a frieza desconhecida, o aço afiado nos olhos da esposa antes tão dócil. Quando estava prestes a rasgar o papel, o celular vibrou. Ele olhou para o identificador de chamadas, e a fúria em seu rosto se desfez em ternura. Uma ternura que eu nunca havia visto. Foi para a varanda, a voz baixa, mas fragmentos chegaram até mim. Eren, não chore. É claro que eu acredito em você. A culpa é minha. Eren, seu amor da faculdade. Aqui escapou. Então, toda essa otimização financeira não passava de fumaça, um prelúdio para limpar o palco para outra mulher. Observei sua silhueta, a voz suave enquanto a consolava. Depois olhei para o acordo que ele havia jogado no sofá. Excelente, Matt. A liquidação havia oficialmente começado. O sábado se anunciou com o rugido de um motor a jato. Sentei-me ereta na cama para encontrar a origem. Matt, mandíbula cerrada, passava o aspirador em uma linha reta no meio do tapete da sala, como um general traçando a fronteira em um mapa. Ele passou 4 vezes do seu lado até deixá-lo impecável como quarto de hotel, depois ergueu o aparelho e o levou de volta ao closet sem encostar no meu lado. Nosso apartamento de 150 metros quadrados agora continha uma zona desmilitarizada. A metade dele, agressivamente arrumada e com cheiro artificial de cítrico. A minha metade, serena e realmente limpa. Quando terminou, ele ficou parado na porta de braços cruzados, observando o espetáculo meio limpo, meio não, com uma veia na têmpora pulsando como um metrônomo. Higienização doméstica, lembrei sem tirar os olhos da tela, é responsabilidade de cada indivíduo. Ele não respondeu. A porta do armário do aspirador fechou com um baque, como o som de um martelo de juiz. Ao meio-dia, chegou a primeira baixa, minha blusa de seda. Ele havia jogado o cesto de roupas transbordando na máquina sem conferir, e 30 minutos depois gritou meu nome como se o teto estivesse desabando. Encontrei-o na lavanderia, onde ele segurava a blusa arruinada, o creme transformado em um azul triste pelas calças jeans, o corte enviesado reduzido a um punho amassado. Sophie, por que você não tirou suas roupas? Disparou, como um gerente repreendendo uma estagiária. A máquina de lavar é um aparelho compartilhado. Toquei a página plastificada colada no armário. Acordo de uso de recursos domésticos. Seção 4. Aparelhos compartilhados. O usuário deve garantir que esteja vazia antes de operar. Você falhou na devida diligência. Eu vou pagar pela maldita blusa, disse ele entre os dentes cerrados. Maravilha. Entreguei-lhe o recibo digital impresso. 350. Conforme o artigo 3, compensação por danos à propriedade, transfira em até 24 horas para evitar multa por atraso. Ele me fulminou com os olhos, a blusa torcida na mão como uma acusação. Você é calculista. Exato, respondi agradavelmente. A regra do 50-50 me ensinou que manter um livro razão claro impede que alguém se aproveite de você. Naquela noite, ele tinha uma gala do setor, um daqueles eventos de tapete vermelho para levantar fundos, onde normalmente distribuía beijos no ar e falava em tópicos. Revirou o closet praguejando e depois veio até a sala. Onde está minha gravata Hermes? Azul meia-noite com estampa de estrelas. Guardei. Pegue. Virei a página do meu livro. Segundo o nosso contrato pré-nupcial, todas as joias, roupas e acessórios comprados por mim são propriedade pessoal. Eu comprei essa gravata. Se quiser usá-la, pode alugá-la. $30 pela noite, 500 de calção. Você enlouqueceu. Você me cobrou pela torrada, disse suavemente. Você fez as regras, Matt. Eu apenas as aplico. Ele saiu furioso e voltou horas depois em um terno impecável, mas com a gravata mais espalhafatosa que o shopping pôde vender a um homem em pânico. Não comentei como a cor destoava de sua pele nem como a estampa gritava crise de meia-idade. O universo cuidou disso. Seu celular acendeu logo depois com uma mensagem que deslizou pela tela antes que ele apagasse. Matt, não fique bravo. A Sophie provavelmente não entende essas coisas. Ela ficou tempo demais em casa. Para mim, você sempre será o homem mais estiloso da sala. Eren. Não Eren. Então, registrei a grafia correta como uma entrada ajustada em uma planilha. Às 11 da noite,
Enquanto seu humor brilhava em soberba e autossatisfação, enviei-lhe por e-mail uma fatura pelos serviços domésticos da semana. Copiei também para o celular pessoal, por garantia. Serviços culinários, coordenação de cozinha, taxa de ocupação durante preparo exclusivo das refeições de Sophie, $75. Serviços de limpeza das áreas comuns, limpeza por procuração de zonas negligenciadas contíguas ao lado de Sophie, $80. Serviço de restauração de seda, tentativa emergencial de tratamento, $50. Consultoria de bens de luxo, aconselhamento verbal sobre seleção de gravata, cobrado por incidente, $80. Modelagem financeira doméstica, elaboração do acordo de uso de recursos domésticos, tarifa reduzida de paralegal, $120. Subtotal, $405. Anexo, pedido de reembolso, blusa danificada, $350. Total devido, $755. 1 minuto depois, transferência recebida, $800, com a nota, você me dá nojo. Olhei para as palavras e não senti nada além do clique silencioso de uma nova engrenagem se encaixando. Aceitei a transferência, respondi com 4 palavras, obrigada pelo seu negócio, e abri uma nova aba. Usando exatamente $800, renovei meu acesso ao curso de contabilidade e encomendei novos materiais de estudo. Pagamento realizado brilhou na tela e, pela primeira vez em anos, senti aquela fome limpa e vibrante que os números sempre me davam. O que ele pretendia como humilhação havia financiado o primeiro tijolo da minha reconstrução. Na terça-feira, a campainha tocou 3 vezes em um compasso que eu conhecia bem. Deixei meu café sobre a mesa e olhei pelo olho mágico. A mãe de Matt, Miriam, estava ali, pronta para encenar um espetáculo, pérolas, julgamento e uma bolsa grande o suficiente para sufocar um animal pequeno. Ela entrou como um furacão, o perfume chegando um segundo antes dela. Seus olhos pousaram no equador que dividia a sala e depois se fixaram em mim. Sophie, que tipo de esposa você é? Meu filho trabalha até se acabar e chega em casa para isso. Ela apontou para uma mancha imaginária. Não criei meu filho para viver em um chiqueiro. Matt veio logo atrás, mãos nos bolsos, a imagem perfeita de uma vítima resignada. Clássico. Deixar que a mulher das pérolas fizesse o ataque. Em vez de me desculpar, tirei uma pasta do móvel da sala. Senhora, por favor, revise isto. Coloquei-a em suas mãos enluvadas. Que absurdo é esse? Murmurou, folheando as páginas. Tópicos. Diagramas. Caixas de sanção. O jargão jurídico reluzente do Acordo de Uso de Recursos Domésticos sob o subtítulo Protocolos de Implementação e Resolução de Disputas. É um quadro de execução baseado no princípio do 50-50 do MET. Expliquei. Zonas compartilhadas, zonas privadas. Contas de utilidade compartilhadas atualmente no meu nome e, portanto, sob meu controle. Se a senhora quiser café, terei prazer em servi-la no meu lado, pela taxa de $5 a xícara. A boca de Matt tremeu. Miriam emitiu um som curto, como um bule prestes a explodir. Como ousa monetizar a hospitalidade? Sibilou ela. Como ousa seu filho monetizar o casamento? Respondi docilmente. Gostaria de creme. Ela não quis, evidentemente. Queria uma cena. Queria que a tradição me moldasse de volta. Mas agora eu tinha os números, e números são o oposto da histeria. Eles mantêm você na estrada enquanto os outros derrapam. Quando foram embora, depois de me chamar de ingrata e depois de ele acrescentar o insulto silencioso de não me defender, abri um caderno novo e escrevi o título na primeira página em letras de bloco. Registro de incidentes. IL001, contaminação de roupas na lavanderia, culpa de Matt. Compensação recebida integralmente. IL002, assédio verbal por mensagem, você me dá nojo. Documentado. IL003, interferência de terceiros na governança doméstica, Miriam. Resolvido com a apresentação de políticas. Digitalizei e carreguei as páginas em uma pasta segura na nuvem, rotulada como auditoria marital, com datas, horários e evidências anexadas. Sem raiva, sem pontos de exclamação. Apenas registros. Aprendi há muito tempo que a verdade permanece imóvel enquanto você a fotógrafa. Na sexta-feira eu já estava de volta ao meu antigo uniforme. Não salto alto e terno, mas concentração e uma pilha de exercícios. Desocupei uma parte do meu lado do escritório, ajustei a luminária para um círculo de foco quente e fiz a primeira prova prática de contabilidade e relatórios financeiros. Minhas mãos lembraram a forma do trabalho. Débitos e créditos como pulmões enchendo e esvaziando. O tempo passou sem que eu notasse, exceto quando eu fazia uma pausa para atualizar o registro de incidentes com algo doméstico e ridículo, como o IL004. A metade dele da geladeira agora contém um limão e uma garrafa de molho de pimenta habanero. Risco nutricional. Problema dele. No domingo, uma funcionária da administração do prédio deslizou um aviso sob a porta. Multa por obstrução perigosa,
caixas empilhadas, bloqueando metade da varanda compartilhada. Metade dele. Paguei minha parte da multa, exatamente 50%, e enviei a Matt um pedido do restante mais a taxa de processamento. Ele respondeu com um único emoji, uma carinha rindo com lágrimas. 2 horas depois a transferência chegou de qualquer maneira. Na segunda-feira, abri uma nova conta bancária, separada. Só no meu nome, minhas senhas, meu futuro. Redirecionei o depósito de mesada que o RH dele enviava para nossa conta conjunta, aquela que ele sempre chamava de fundos da família, para esse novo recipiente. Se perguntasse por que o saldo parecia diferente, eu diria a verdade. Estava praticando o 50 por 50, garantindo que minha metade realmente me pertencesse. Naquela noite, enquanto revisava um capítulo sobre consolidações, o vidro da varanda refletiu a silhueta de Matt andando de um lado para o outro com o celular no ouvido. Eu disse que ia resolver, murmurou. O charme baixo em sua voz, o sorriso paciente que eu podia ouvir, tornaram o ardenso demais. Não chore. Erin, é temporário. Sim, claro que sinto sua falta. Só preciso que a Sophie se acalme. Temporário. Sinto sua falta. Acalme-se. O triângulo desenhado no quadro. Eu não o confrontei. Ainda não. Números, lembra? Fiz uma anotação no registro de incidentes. IL005. Comunicação telefônica com terceira parte, Erin. Conteúdo sugere relacionamento em andamento. Em seguida, abri o notebook e redigi um segundo quadro para se juntar ao acordo doméstico, matriz de separação de deveres. SD1, refeições, aquisição e preparo independentes. SD2, lavanderia, responsabilidade individual, protocolos para uso do aparelho compartilhado. SD3, utilidades, todas as contas duplicadas. Cada parte mantém serviço das zonas sob seu controle. SD4, convidados, aviso prévio obrigatório. Uso de zonas compartilhadas pelos convidados será cobrado do anfitrião conforme taxa de mercado de limpeza e utilidades. SD5, registros financeiros, acesso hierarquizado, despesas compartilhadas lançadas semanalmente, reunião de conciliação toda sexta-feira às 6 da tarde em território neutro, mesa de jantar, fita divisória removida apenas durante a reunião. Imprimi cópias, destaquei os itens de ação e deixei a dele exatamente no centro da mesa de jantar, atravessando a linha imaginária como uma ponte. Ele ignorou por 2 dias. No terceiro, acrescentou um bilhete adesivo, ocupado esta semana. Reagendar para nunca. Fotografei o bilhete, arquivei em artefatos de não cooperação e mesmo assim agendei o convite semanal no calendário. Quando você insiste em sistemas, o mundo chama de frieza. Mas sistemas são como você para de morrer aos poucos. No meio da semana, encontrei uma antiga colega para um café, Lena, que sentava 3 mesas adiante no escritório de contabilidade que quis me promover a sênior antes de eu pendurar o crachá e virar a esposa do café coado. Ela me olhou de cima a baixo, percebeu a armadura silenciosa que costurei com planilhas e soltou um suspiro. Vem pegar um excedente de auditoria forense, disse, como se estivesse esperando há 5 anos para pronunciar aquelas palavras. Clientes pequenos. Limpezas de balanço. A gente paga direitinho. Estou enferrujada, admiti. Você está furiosa, ela corrigiu suavemente. De fora, parece competência. O primeiro arquivo que ela me mandou naquela tarde levei 3 horas para organizar. Quando devolvi o livro razão arrumado e uma explicação que o cliente podia entender, Lena respondeu com um gif de fogos de artifício. Continue mandando, escreveu. E mais, você sempre gostou de padrões. Já pensou em auditoria forense, não só contabilidade? O trabalho sujo mesmo. Eu já tinha pensado. Sim. Antes de descobrir que o amor pode arquivar uma vida na pasta de hobbies. Sim, digitei. Acho que acabei de pensar. As 2 semanas seguintes avançaram com a eficiência discreta de um relógio bem cuidado. Eu estudava de manhã, fazia auditorias à tarde, registrava tudo à noite. Matt tentou táticas diferentes a cada dia. O papel de ferido, o de encantador, o de ocupado demais. Alternava entre eles como quem troca de gravata. Na quinta-feira, ele me enviou uma mensagem dizendo que traria colegas depois do bar. Respondi com a SD4 e a tabela de taxas de convidados atualizada, limpeza, utilidades, remoção de lixo, sobretaxa de barulho após as 10 da noite. Ele não respondeu. Às 10h47, entraram batendo, barulhentos e excitados. Recebi-os com um sorriso, uma bandeja de copos d'água no meu lado da linha e 3 cópias do acordo de convidados. 2 colegas riram e assinaram como se fosse piada. O terceiro se recusou e fez uma piada sobre esposas controladoras. Classifiquei-o como acesso negado e pedi ao segurança do prédio que o acompanhasse até a saída. Matt me encarou com olhos novos quando a porta se fechou atrás dele. Você é impossível, disse, não pela primeira vez. Sou organizada, corrigi. Há diferença. Na sexta-feira, exatamente às 6 da tarde,
Sentei-me à mesa de jantar com um relatório de conciliação impresso e um conjunto de marca-textos. Ele ficou na cozinha, braços cruzados, encenando indiferença. Circulei os saques em dinheiro que ele havia feito em intervalos estranhos, 200, 400, 600, sempre em um caixa eletrônico do outro lado da cidade, sempre tarde. O que é isso? Perguntei, fazendo soar como curiosidade em vez de acusação. Dinheiro vivo, respondeu. Almoço, gorjetas. Em caixas 20 milhas distante. Seus almoços acontecem só nos subúrbios. Inclinei a cabeça. Ele me lançou um olhar que dizia deixe pra lá, e eu deixei, visivelmente. Invisivelmente, criei a categoria de observação, indicadores de dissipação e adicionei os saques ao XBA. Mais tarde, deitada no escuro do meu lado do abismo, deixei-me imaginar como era comprar a felicidade de outra pessoa em dinheiro vivo. No domingo seguinte, Miriam organizou um jantar que não era uma emboscada, mas de algum modo soava exatamente como uma. Hora de família, cantou ao telefone. É importante manter as aparências. Garantiu que fosse na casa onde havia criado Matt para a genialidade e a arrogância, como se a geografia pudesse me submeter. Vesti um vestido preto que não pedia desculpas por existir e levei a pasta da auditoria marital como se fosse uma clute. No meio da refeição, com seu assado reinando como um rei no centro da mesa, ela se virou para mim e sorriu como um gato sorri para um pássaro. Querida, você já considerou que suas curiosidades profissionais podem estar distraindo você dos seus deveres? Quais deveres? Perguntei. Dar apoio ao meu filho, respondeu, como se o objeto e sujeito da casa sempre tivessem sido singulares e masculinos. Esse livro-razão que você criou está humilhando ele. Um homem precisa de paz para se destacar. Coloquei meu garfo sobre o prato e abri a pasta. As abas piscavam para cima. Registro de incidentes, acordos de convidados, conciliações, provas. Retirei uma página e a depositei ao lado do prato dela. Este livro-razão é a única razão pela qual ainda estou aqui, disse com calma. É a prova de que não estou histérica. É o registro de um acordo que o seu filho propôs e que eu aceitei. A mandíbula de Matt se movia, tensa. As pérolas de Miriam subiam e desciam. E se eu dissesse que ele está vendo outra pessoa? Acrescentei, olhando para Matt em vez de para ela. Se eu dissesse que ele retirou dinheiro da conta conjunta para sustentar isso? Isso faria o livro-razão parecer mais ou menos humilhante. Nem pense nisso, ele murmurou entre os dentes. Não vou te ferir, respondi baixinho. Apenas vou equilibrar as contas. Saí antes da sobremesa, a pasta debaixo do braço, o ar frio e limpo contra meu rosto. No caminho de volta, comprei um croissant, comi em um banco e escrevi. IL010, jantar de família, tentativa de redefinição de deveres, livro-razão utilizado. Depois adicionei uma nova seção, opções de saída. Separação de teste com protocolos financeiros definidos e cronograma de saída. Divórcio com documentação de dissipação de bens conjugais, saques em dinheiro, presentes. Acordo negociado com concessão do apartamento em troca de confidencialidade. Adormeci cedo, pela primeira vez em muito tempo, um sono que parecia competência. 2 dias depois, o apartamento virou uma lista de verificação. Novo serviço de internet, desta vez no nome dele para as zonas dele. Conta de energia duplicada para os circuitos dele. Plataformas de streaming duplicadas para que eu pudesse cancelar as que eu subsidiava. Comecei a encher o closet do quarto de hóspedes com caixas rotuladas em minha caligrafia precisa. CPA, livros, auditoria, arquivos de clientes, memórias que realmente quero. Na quinta à noite, Lena ligou com um sorriso na voz. Indiquei seu nome para alguém, disse. Kestrel e Bloom. Unidade forense. Estão se afogando em confusões de pequenas empresas e um ou outro caso de divórcio. Precisam de alguém que consiga ficar imóvel diante do caos e fazer ele mostrar a matemática. Eu consigo, respondi, sentindo algo profundo e firme se abrir dentro de mim. Entrevista na segunda. Sim. Quando desliguei, abri a seção de opções de saída e sublinhei, negociar a partir da força. Então redigi um novo documento, formal e quase gentil. Aviso de reunião de conciliação e plano futuro, marcada para domingo às 5 da tarde. Deixei uma cópia para ele na mesa e enviei outra para seu e-mail, com confirmação de leitura solicitada. Às 4h56 do domingo, meu celular vibrou. Estou atrasado. Comece sem mim. M. Comecei mesmo assim. Li minha pauta para a cadeira vazia do outro lado da mesa porque importava que as palavras existissem no ar. Uma proposta de separação de teste, uma data de saída, uma discussão sobre divisão de bens conforme o contrato pré-nupcial e a distribuição equitativa, um plano para vender ou alugar o apartamento, uma cláusula de confidencialidade que nos protegeria de fofocas. Às 5h32, o elevador soou. Passos. Uma pausa. Entre. Chamei sem levantar os olhos, esperando o cheiro do perfume de Matt. A porta se abriu. Não foi perfume que entrou.
Foi chuva, e um aroma tão simples que parecia desculpa: shampoo, ar frio, pele. Uma mulher estava na porta com um sobretudo amarrotado e olhos que haviam praticado chorar. Tinha aquele tipo de beleza que vive em fotografias guardadas por outras pessoas. Boca delicada, cabelo preso em um elástico sem firmeza. Segurava um envelope pardo como se ele pudesse mudar de peso se fosse mal apoiado. Sophie, disse, e a voz revelou o resto antes mesmo das palavras. Eu sou a Erin. Claro que era. Apontei para a cadeira em frente à minha, a cadeira que havia deixado livre para negociação, não para confissão, e esperei, mãos entrelaçadas, rosto imóvel. Preciso falar com você, disse rápido, entrando como quem treinou para não hesitar. Não para te ferir, para consertar algo que ajudei a quebrar. Ergueu o envelope alguns centímetros. Ele me disse que você era fria, controladora. Que não, que você era, engoliu em seco. Não importa o que ele me disse. Eu acreditei. Não deveria ter acreditado. Seus dedos tremiam. O envelope sussurrou contra a mesa quando ela o pousou. Estou atrasada, acrescentou, e levou alguns segundos até eu entender que queria dizer outra coisa, algo antigo e simples. Sua mão tocou o estômago como um pensamento toca um hematoma. 6 semanas. Por um momento preciso, o mundo ficou em silêncio. A chuva suavizou os punhos contra as janelas. Em algum lugar do prédio uma criança riu, o som viajando por canos e paredes como uma mensagem de um país em que eu já não vivia. Empurrei o envelope para mim. Ele continha comprovantes de hotel, capturas de tela de transferências, uma transação rotulada como consultoria, Hartwell LLC que reconheci como um sorriso inventado. Continha fotografias. Continha uma cópia de mensagem que dizia: só precisamos passar deste mês. Depois disso, tudo será nosso. M. Fechei a aba, apoiei a palma sobre o envelope e senti o livro Razão dentro de mim mudar de peso. Sente-se, disse a Erin, suavemente. Beba um pouco de água. Vamos fazer isso de um jeito diferente do que ele fez. Vamos fazer limpo. A fechadura girou. A porta se abriu. Matt entrou, cabelo úmido, irritação já estampada no rosto. Seus olhos captaram o envelope, os 2 copos, Erin à minha mesa e, pela primeira vez em muito tempo, sua expressão não era ensaiada. Era apenas humana e despreparada. Oi, Matt, disse, e a calma na minha voz surpreendeu até a mim. Chegou na hora certa. Estamos reconciliando as contas. Matt parou na porta como um homem que entrou na reunião errada e reconheceu seu nome em todas as páginas. Erin não olhou para ele. Olhava para mim, as 2 mãos em volta do copo de água como se fosse uma tábua de salvação. O envelope pardo repousava entre nós, uma verdade silenciosa e retangular. A chuva marcava o compasso nas janelas. Eu havia preparado a mesa para a reconciliação, 2 pastas, 3 canetas, 4 folhas com termos propostos. Números, frases e ar. Chegou na hora certa, repeti. Estamos reconciliando as contas. Sua boca se abriu e depois fechou. Os músculos do desempenho, sorriso, contrição, charme, se agitaram em busca de um roteiro e não encontraram nenhum. Erin, disse por fim, suave como o perfume que usava em desculpas. Você não deveria estar aqui. Eu sei, sussurrou ela, e pude ouvir anos de razoabilidade naquele único som. Eu vim mesmo assim. Bati a mão sobre a pasta ao meu lado. Podemos fazer isso agora. Ou podemos fazer com advogados presentes, em uma sala onde os relógios são cobrados por minuto. Sua escolha. Ele fez um gesto para que Erin o seguisse até o corredor. Ela não se moveu. Talvez já tivesse praticado a arte de não se mover. Ele tentou de novo. Isso é entre mim e minha esposa. A mão de Erin deslizou até o estômago. É entre todos nós. O silêncio se dividiu em colunas. Ativos. Passivos. Verdade. Puxei uma folha da pilha. Plano futuro. Opção A. Separação negociada. Minha voz estava calma porque o plano também estava. Separação temporária por 90 dias. Uso exclusivo do apartamento designado a mim durante esse período. Crédito de aluguel aplicado à minha parte se vendermos ou ao seu pagamento se não vendermos. Utilidades duplicadas já estabelecidas. Conciliação semanal permanece. Você interrompe os saques da conta conjunta, exceto para despesas compartilhadas documentadas. Você revela quaisquer outras contas que tenha aberto nos últimos 12 meses. Toquei o envelope. Ou tentado esconder. Ele estremeceu. Não escondi nada. Então a divulgação será fácil, respondi. A opção B é o divórcio. Eu entro com uma ação anexando provas de dissipação de bens conjugais e peço medidas temporárias e honorários advocatícios. Podemos incluir uma cláusula de confidencialidade. Não me interesso por fama, só por matemática. Ele olhou para Erin outra vez, para o jeito como ela continuava respirando como se isso ajudasse. Você contou a ela, disse, incrédulo. Ela perguntou, respondeu Erin, e sua voz se firmou na palavra perguntou. E eu trouxe provas porque acreditei quando você disse que ela era.
Seus lábios se apertaram. Deixa pra lá. Eu acreditei. Isso é culpa minha. Ele passou a mão pelo rosto. Você não precisa fazer isso. Fechei a caneta com um clique. Na verdade, precisamos. Números não desaparecem porque você não gosta do destino a que levam. Ele encarou o envelope como se pudesse criar pernas e sair andando. Depois riu, baixo e arruinado. Você sempre foi boa em transformar tudo em dever de casa. Dever de casa se conclui, respondi. O que você sabia fazer era deixar tudo para os outros limparem. Ele ficou muito quieto. A chuva suavizou até virar um sussurro. Empurrei para ele uma linha de assinatura. Separação ou divórcio, Matt. 72 horas para escolher. Em qualquer dos casos, Erin vai precisar de advogado e cuidados médicos, e você vai precisar crescer. Os olhos dele se afiaram na palavra 72 horas. Ou o quê? Sorri como quem finalmente escuta a fechadura girar. Ou eu fecho as contas sem você. Não bati a porta quando ele saiu. Ela se fechou com aquele clique suave e caro que Miriam adorava ostentar. Erin continuou sentada, as mãos ainda ao redor do copo de água, como se seu corpo tivesse decidido que ficar imóvel era a primeira coisa segura em meses. Você tem alguém? Perguntei. Um médico de confiança. Um advogado. Ela balançou a cabeça. Ele disse que cuidaria de tudo. Claro que disse. Coloquei um bloco de notas entre nós e escrevi 2 nomes. Doutora. Chan. Obstetra, eficiente, sem drama. Marin Colley, direito de família. Ela não vai deixar ninguém chamar você de erro. Deslizei a página. Você não me deve nada por isso. Também não me deve perdão. Os olhos dela se encheram rápido e depois clarearam tão rápido quanto, como o clima que muda. Eu acreditei na história que ele me contou sobre você. Fria, controladora. Engoliu em seco. Você não é. Ah, eu sou, respondi, surpreendendo a nós duas com uma risada. Mas não do jeito que ele quis dizer. Sou o tipo de frieza que preserva provas. Levantei o envelope. Obrigada. Ela se levantou para ir embora, mas hesitou. Você está bem? Não, disse com honestidade, e senti a solidez da resposta como um chão se formando. Mas estou contabilizada. Depois que saiu, abri o envelope como um livro-razão e comecei a indexar. Comprovantes de hotel com datas que coincidiam perfeitamente com reuniões atrasadas. Capturas de tela de saques que batiam com os caixas que eu já havia sinalizado. Uma transferência para Hartwell LLC, uma empresa de Delaware sem rosto. As fotografias, nada explícito, tudo inconfundível. Não senti raiva nem chorei. Arquivei. XBB, dissipação e infidelidade. Digitalizei cada página, carimbei com a data e guardei os originais no cofre sob a cama. Depois fiz algo doméstico e pequeno, preparei meu jantar. Um ovo cozido mole, exatamente 3 minutos. Torrada, sem cobrar de ninguém. Sal e pimenta como respeito. Comi na mesa de jantar com a fita divisória removida, no retângulo claro da luz do teto que eu mesma reinstalei porque era minha. O escritório de Marin Colley tinha vidro, madeira e uma planta que já havia sobrevivido a vários divórcios. Ela folheou minha pasta com a fome de quem ama um rastro de papel. Você fez meu trabalho por mim, murmurou, passando pelo registro de incidentes. Datas, horários, recibos, sem opiniões. Um zumbido satisfeito. Juízes gostam de pessoas como você. Não quero ser gostada, respondi. Quero terminar. Vamos chegar lá. Ela tocou o plano futuro. O pré-nupcial limita a pensão, mas não o apoio de reabilitação. A dissipação ajuda. Infidelidade não afeta a propriedade neste estado, mas pesa como vantagem. Você quer o apartamento? Olhei para a foto que havia guardado na pasta, a luz do sol atravessando a sala no dia em que assinamos, minha mão na parede como se lesse um futuro na tinta. Quero a escolha. Então pedimos medidas temporárias, uso exclusivo do apartamento, restrição de saques, divulgação financeira e cláusula contra assédio. Anexamos os anexos. Seu sorriso era uma lâmina discreta. Pedimos honorários. Propomos confidencialidade. E a Erin? Erin precisa de advogada própria, disse. Posso indicar alguém bom. Pensão para criança é automática se ela seguir adiante. Você não é a adversária dela. Não, respondi, e quis que fosse promessa para nós duas. Marin fechou a pasta. Última pergunta, você quer uma briga ou um acordo? Quero um livro-razão que feche em 0, respondi. Sem segredos em aberto. Ela assentiu. Então fazemos a ele uma proposta daquelas que ele pode se gabar enquanto sangra em silêncio. Levantou-se. Vou redigir. Enquanto isso, não responda provocações. Registre tudo. Registrar era fácil. Hábito é uma máquina que você constrói antes de saber que vai precisar dela. A audiência das medidas temporárias aconteceu 2 semanas depois, em um tribunal que cheirava a pó e consequência. Marin falou como um metrônomo um pouco mais rápido que meu coração.
O advogado de Matt tentou transformar minhas pastas em histeria, mas logo percebeu que eram entediantes da mesma forma que a luz do dia é entediante, inegável, presente em todo lugar. O juiz folheou os documentos, fez 2 perguntas e concedeu o uso exclusivo do apartamento a mim durante o período de separação. Ordenou a divulgação financeira completa em até 14 dias e proibiu ambos de dissipar bens. Olhou para Matt por cima dos óculos ao dizer dissipar, e pela primeira vez uma vergonha verdadeira tingiu o rosto dele. Quando saímos para o corredor, Miriam estava à espera como uma frente fria. As pérolas mais apertadas que o normal, como se tivessem se voluntariado a ser torniquete. Isto é uma humilhação, sibilou, baixo o suficiente para soar íntimo. Você está transformando tudo em espetáculo. Estou construindo uma vida, respondi. Espetáculos são para quem precisa ser visto. Eu prefiro ser solvente. Ela abriu a boca. Matt colocou a mão em seu braço. Pela primeira vez, para minha quase piedade, ele parecia a criança da sala. Mãe, disse. Pare. Não mudou nada nela. Mudou um pouco em mim. A separação transformou o apartamento em um livro-razão limpo. Minhas contas de utilidades. Meu lado, agora simplesmente o lar, sem fita, sem divisões. Enrolei a linha no chão da sala com o alívio de quem desperta de um sono que tinha se convencido ser um estilo de vida. Contratei um pintor para clarear as paredes. Vendi o sofá que sobreviveu a guerras frias demais e escolhi cadeiras que convidavam à conversa. Comprei pratos que não combinavam com nada do que já tínhamos possuído, de propósito. Eu podia pagar porque Lena continuava enviando arquivos e porque a Kestrel e Blue ligou após a entrevista e disse: Quando pode começar? Unidade forense? Perguntei. Unidade forense, confirmaram. Ouvimos que você consegue fazer o caos mostrar sua matemática. A primeira semana pareceu trapaça, um salário ganho com a parte de mim que estava faminta. Voltei para casa em sapatos que não apertavam e parei em uma papelaria para comprar novos cadernos, quadriculados, de espiral, páginas que convidavam a uma história reta. Numa quarta-feira, enquanto revisava os livros de uma padaria e encontrava um desvio moldado como lealdade, meu celular vibrou com uma mensagem de Erin. Ele contou para a mãe. Achei minha advogada. Obrigada. 3 pontinhos apareceram e sumiram, depois, soube da audiência. Que bom. Pausa. Vou ficar bem. Você também. Acreditei nela como se acredita em alguém que finalmente parou de pedir desculpas à gravidade. A mediação foi marcada para uma sexta-feira em um prédio que poderia ser banco se tivesse mais dinheiro e menos lenços. Um neutro nos guiou pelo inventário de uma vida compartilhada. Marin fazia os valores parecerem clima, impessoais, esperados, administráveis. Matt tentou orgulho, raiva, resignação, depois encontrou uma quarta coisa que não reconheci. Escuta. Nossa proposta era limpa. Eu fico com o apartamento. Compensamos com pagamento em dinheiro para ele. Ele devolve ao patrimônio conjugal $120 mil como crédito de dissipação, em troca de cláusula de confidencialidade mútua. Sem pensão além de um auxílio único de reabilitação que equivalia exatamente ao custo dos meus exames e licença de contadora, já pagos por mim, mas incluídos para manter o livro-razão honesto. Cada parte mantém suas contas de aposentadoria conforme o pré-nupcial, sem reivindicações sobre ganhos futuros. Cada parte libera a outra de quaisquer reivindicações não expressamente incluídas. Ele leu o número 2 vezes. Você está tomando minha casa, disse em voz baixa. Não, respondi no mesmo tom. Estou escolhendo a minha. Ele me encarou por um longo tempo, como se ainda houvesse um ângulo a explorar em meu rosto. Não havia. Ele assinou. Eu assinei. Marin deslizou a caneta para a cláusula de confidencialidade e ele hesitou. As pessoas vão pensar que eu, parou. O que você quiser que pensem, disse. É para isso que serve. Ele assinou a cláusula. Quando tudo terminou, Marin apertou minha mão como colegas fazem, não como vencedores abençoando vitoriosos. Você fez um bom trabalho, disse. Vai dormir bem agora. Vou trabalhar bem agora. Corrigi, e isso soou melhor. Saímos para um sol que tinha o brilho de moeda nova de primavera, embora o calendário insistisse que ainda não era hora. Na calçada, Erin estava encostada na parede com uma sacola de compras aos pés e o tipo de exaustão que precede uma escolha. Endireitou-se ao nos ver. Não tinha certeza, disse, corando, se isso era rude. Eu só. Há uma feira 2 quadras daqui, e os pêssegos cheiravam como quando minha mãe os cortava, e eu precisava ficar parada com algo que não mentisse. Não é rude, respondi. É almoço. Ela me entregou um pêssego. Ele disse que vai estar presente. Pelo bebê. Ótimo, respondi. Faça-o assinar tudo que prometer. Ela assentiu. Você me odeia. Não tenho espaço para odiar você, disse, deixando a verdade assentar. Estou ocupada. Ela sorriu, pequeno e desajeitado, e então foi embora, não em direção a ele, nem fugindo dele,
mas em direção à faixa de pedestres onde pessoas carregavam flores, baguetes e o futuro ordinário. Os papéis da venda registraram uma data que parecia uma linha limpa. O apartamento era meu. Paguei a compensação dele com um cheque administrativo que soou como expiração de fôlego. Miriam não apareceu. Presumi que as pérolas tivessem renunciado. Troquei as fechaduras porque até um livro-razão precisa de porta. Instalei novas lâmpadas em todos os cômodos porque eu podia. Convidei Lena e duas de suas amigas mais barulhentas para jantar e servi coisas que teriam aterrorizado Matt: manteiga, risadas, vulnerabilidade. Fiz meu primeiro simulado e passei com uma nota que me fez chorar de um jeito que não me esvaziava. Numa terça-feira que cheirava a chuva novamente, sentei-me no centro de testes sob câmeras que não confiavam em ninguém e escrevi questões que pareciam poemas em uma língua que eu nunca deveria ter abandonado. Semanas depois, o e-mail chegou enquanto eu comparava fibras no corredor de cereais como uma mulher com futuro. Parabéns! Uma palavra que costumava pertencer a outros agora pertencia a mim. Comprei um cereal ridículo para comemorar, daqueles com marshmallows que sabem a nostalgia. Levei para casa como troféu. Naquela noite, abri a planilha de liquidação do casamento, a mesma que sustentara minha espinha quando ela ameaçava desabar, e a renomeei. Sophie, Balanço Patrimonial. Configurei abas: ativos, tangíveis e intangíveis, passivos, ativos aposentados, patrimônio, eu. Parece piada até você digitar nas células. Em ativos, intangíveis, escrevi: integridade, totalmente depreciada por outros, valorizando para mim. Competência, em composição. Tempo, recuperado. Silêncio, eleito, não imposto. Limites, executáveis. Em passivos, aposentados, digitei: pedidos de desculpa por existir. Fome encenada. Café coado às 6h15 da manhã para alguém que esqueceu meu nome quando disse nós. Em patrimônio coloquei uma única entrada: eu mesma. Então cumpri algo que havia prometido meses atrás, no intervalo entre humilhação e matemática. Preparei o café da manhã na manhã seguinte como uma cerimônia. Ovos cozidos por 3 minutos. Torrada. Café que tinha gosto do interior de uma boa decisão. Comi na mesa onde antes havia fita no meio, onde a pasta repousara, onde Erin cruzou as mãos e contou a verdade. Quando terminei, não lavei a louça imediatamente. Deixei a xícara na pia como uma mulher que tinha para onde ir. As pessoas acham que finais acontecem em salas onde outros assistem. Juízes, mediadores, mães. Às vezes sim. Às vezes acontecem em um loft com lâmpadas novas e um silêncio ainda mais novo. Às vezes acontecem em um livro de padaria quando você encontra o ponto exato onde um primo começou a cortar entregas e devolve o dinheiro ao mundo, de onde ele nunca deveria ter saído. Às vezes acontecem quando uma mulher lhe envia uma mensagem com a foto de um ultrassom e a linha abaixo diz: estamos bem. A última vez que vi Matt foi no saguão, 2 meses após a sentença, quando voltei de uma corrida que tinha virado um sprint sem motivo algum além da alegria. Ele se afastou para me deixar passar com uma cortesia que aprendeu tarde demais. Como você está? Perguntou, e me surpreendeu soar como se realmente quisesse saber. Quitada, respondi. Ele olhou além de mim para as portas do elevador, como se as respostas pudessem chegar por ali. Eu estou tentando, disse, e também era verdade. Tinha sombras sob os olhos e uma gravata que havia escolhido sozinho, a cor quase certa. Guarde os recibos, falei com suavidade. Para você mesmo. Ele riu uma vez, um som real, nada bonito, e assentiu. Você sempre foi melhor com a matemática. Você sempre foi melhor com a encenação, respondi. Talvez escolha algo diferente para ser bom. Deixamos o silêncio repousar sem medo. Quando o elevador chegou, entrei, apertei o botão do meu andar e não olhei para trás. Lá em cima, o apartamento cheirava a limões, papel e aquilo que a esperança é antes de aprender o próprio nome. Minha mesa tinha uma pilha de arquivos, 2 pequenas empresas que precisavam que seus fantasmas fossem exorcizados, uma startup que necessitava de um plano de contas e um caso pro bono que Marin tinha me enviado. Uma mulher como eu tinha sido, aprendendo a colocar a vida em colunas. Sentei, abri um caderno novo e escrevi a data. Depois escrevi a primeira linha do próximo capítulo, que não era capítulo nenhum, mas sim uma vida. Saldo inicial transportado, 0,00. E abaixo, porque alguns livros razão pertencem a ambas as colunas, escrevi. Reconhecimento de receita começa.